Salve, família! Ele comandava todas as rotas pelo Oceano Pacífico e nenhuma mercadoria ilegal se movia sem a sua ordem. Mas quando o cerco fechou, ele tomou a decisão mais perigosa de sua vida: abrir as portas de um hotel em Bogotá e revelar absolutamente tudo para a inteligência internacional. As palavras de Victor Patino desmantelaram um império, mas o preço cobrado em retaliação foi devastador. Como ele conseguiu sobreviver para contar a história? Mas antes, deixe o seu like, inscreva-se no canal e vire membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Bora pro vídeo! A história de Victor Júlio Patino Fumecchi começa em Cali, o coração do Vale do Cauca, no dia 31 de janeiro de 1959. Durante a década de 1980, ele carregava uma farda oficial, mas não demorou para que os seus passos mudassem drasticamente de rumo, mergulhando de cabeça no submundo das atividades ilícitas. Inicialmente, sua função era estratégica e perigosa: atuar na segurança operacional e na linha de frente dos homens que, naquela época, comandavam o crime na região. Trabalhando diretamente para os influentes irmãos Rodrigues Orejuela, seu nome acabou associado a dezenas de desaparecimentos e à eliminação implacável de oponentes. Mas ele não aceitaria ser apenas um subordinado por muito tempo. Com astúcia e frieza, começou a subir os degraus da hierarquia, conquistando o respeito do alto escalão do cartel de Cali. O cenário mudou quando o Império de Medellín ruiu e a liderança de Cali começou a ser caçada pelas autoridades. Foi nesse momento de transição que Victor se aliou aos fundadores de uma nova e temida força, o Cartel do Norte del Valle, caminhando lado a lado com figuras como Orlando Renal e Ivan Urdinola. Nesta nova organização, seu poder e sua autoridade atingiram o ápice. Ele assumiu o controle absoluto das rotas de escoamento pelo porto de Buenaventura e arredores, dominando os caminhos estratégicos do Oceano Pacífico. Além disso, comandava refinarias complexas, escondidas nas planícies orientais. Quando a pressão das forças de segurança apertou, ele foi além. Negociou com comunidades nativas da Guajira para expandir sua infraestrutura de produção, erguendo complexos clandestinos na Sierra del Perijá e na região de Santa Marta. Em 1995, enquanto as autoridades intensificavam a caçada aos capos de Cali e do Vale, eles ofereciam benefícios legais para quem se entregasse, incluindo redução de penas em troca de abandonar as atividades ilícitas. Patino decidiu aproveitar a oportunidade. Ele se apresentou à justiça em 24 de julho daquele ano e, meses depois, em 13 de fevereiro de 1996, recebeu sua sentença: 12 anos de prisão por envolvimento com operações ilegais e comércio de substâncias proibidas. Na prática, porém, ele cumpriu apenas 7 anos, deixando a prisão em 2002. Como acontecia com muitos integrantes dessas organizações e contando com falhas graves do sistema penitenciário da época, Patino continuou coordenando sua estrutura clandestina, mesmo atrás das grades, mantendo suas operações ativas durante praticamente todo o período em que esteve encarcerado. Em abril de 2002, enquanto ainda estava em liberdade condicional, Patino procurou agentes da DEA e propôs um encontro em um hotel na região norte de Bogotá. Ele sabia que, continuando no tráfico, seria preso novamente mais cedo ou mais tarde. Por isso, buscava essas reuniões na esperança de conseguir vantagens legais. No primeiro contato, tentou negar qualquer envolvimento com atividades ilegais, mas isso durou pouco. Horas depois, começou a revelar tudo o que sabia. Passou a contar detalhes da vida e dos negócios de diversos integrantes do meio criminoso, pessoas que ele conhecia profundamente. Admitiu que precisou subornar agentes públicos enquanto atuava nas operações ilegais, além de revelar nomes de integrantes de sua própria estrutura. Também entregou informações sobre pessoas infiltradas na promotoria, na polícia e na marinha. Explicou ainda como funcionava o controle que mantinha sobre os portos de Buenaventura e Tumaco, locais estratégicos para o envio de carregamentos por meio de uma frota inteira de embarcações, onde nenhum grupo conseguia movimentar sequer um grama sem sua autorização.
Também falou sobre a influência de sua organização no cenário político colombiano e o financiamento do famoso Processo 8000. Era tanta informação, tantos nomes e tantos detalhes relevantes que os agentes tinham dificuldade em acompanhar, mas estavam tranquilos, porque tudo estava sendo gravado sem que Patínio percebesse. Para a Justiça dos Estados Unidos, a conversa era um verdadeiro tesouro. Para ele, nem tanto. O que Patínio não sabia era que, enquanto falava, equipes da promotoria e do bloco de busca esperavam do lado de fora do hotel com ordens de prisão. Com tudo o que havia confessado à DEA, ele acabou voltando para a cadeia poucos meses depois de tê-la deixado. Dessa vez, porém, não teria nenhum benefício legal. Antes que pudesse tentar qualquer manobra, os Estados Unidos agiram rapidamente e solicitaram sua extradição. Mesmo atrás das grades e aguardando a transferência internacional, ele buscou um novo contato com a DEA. Dessa vez, afirmou que queria colaborar contando tudo o que sabia em troca de uma redução de pena. Para tentar negociar, disse que possuía novas informações, ainda mais detalhadas que as anteriores. Afinal, não podia simplesmente repetir o que já tinha revelado. Patínio apresentou alguns nomes e fatos inéditos apenas como degustação do que poderia oferecer aos Estados Unidos, desde que chegassem a um acordo que o favorecesse. A extradição foi oficializada em dezembro de 2002 e ele passou a responder perante o Tribunal do Distrito Sul da Flórida, acusado de manter rotas de envio de substâncias ilícitas para território norte-americano e de movimentar grandes quantias de dinheiro para sua organização. Também foi apontado como elo entre o coronel Danilo Gonzalez e integrantes de grupos paramilitares, além de ser relacionado ao planejamento da morte de José Santa Cruz Londônio e ao financiamento da fuga de um comandante do antigo SEGA. A decisão de abrir o jogo nos Estados Unidos acabou custando extremamente caro. Suas informações se mostraram cirúrgicas e devastadoras. Resultaram na captura de grandes lideranças do tabuleiro, na apreensão de esconderijos de dinheiro e armas, no bloqueio de carregamentos inteiros e no desmantelamento de laboratórios de processamento. Diante do rastro de destruição deixado por suas palavras, a antiga organização não assistiria a tudo de braços cruzados. O preço cobrado pela retaliação contra o ex-aliado seria um dos capítulos mais insanos dessa história. Um dos mais atingidos pelas revelações sobre Juan Carlos Ramírez Abadia, conhecido como Chupeta, foi justamente ele próprio. Aliás, se vocês querem um episódio dele, deixem nos comentários a palavra Abadia. Como vingança, Chupeta mandou eliminar primeiro o meio-irmão de Victor, Luiz Ocampo, apelidado de Tocaio, que também era sócio do químico dentro da estrutura criminosa. Depois disso, desencadeou uma onda de violência que atingiu 35 pessoas ligadas a Patínio, primos, advogados, seguranças, funcionários e vários outros nomes próximos. Não parou por aí. Ele ainda enviou uma ameaça direta à mãe de Victor, ordenando que deixasse a Colômbia imediatamente, mas não antes de entregar todas as propriedades pertencentes ao filho: fazendas, casas, negócios, gado e dinheiro vivo. Mesmo abalado pelo ataque devastador contra sua família, Victor tomou isso como impulso para continuar colaborando. Na prática, decidiu falar ainda mais. Revelou rotas, laboratórios, nomes de operadores e até os contatos que o grupo mantinha com organizações no México, além de conexões de traficantes que circulavam entre Panamá, Texas e Califórnia. Enquanto ele abria o ventilador nos Estados Unidos, sua mãe não teve alternativa a não ser fugir da Colômbia. Para garantir a própria segurança, mudou-se para a Flórida, com o apoio do Programa de Proteção a Testemunhas oferecido pelo governo norte-americano. Ela deixou para trás toda a vida confortável construída às custas da fortuna ilícita dos filhos. E não foi a única a receber ajuda. Outras 25 pessoas da família também conseguiram vistos especiais para entrar no mesmo programa. Patínio perdeu muita gente importante por causa das informações que entregou, mas graças aos acordos firmados com as autoridades, conseguiu garantir a sobrevivência de quem ainda restava de sua família. Em 2005, enquanto Victor continuava preso nos Estados Unidos, as autoridades descobriram que ele vinha coordenando uma verdadeira guerra no norte do vale por meio de e-mails enviados à sua família.
Aproveitando os benefícios concedidos pela lei estadunidense por atuar como informante, ele produziu cerca de 200 mensagens, que eram repassadas por intermédio de suas irmãs. Elas funcionavam como ponte para transmitir ordens detalhadas a aliados na Colômbia, instruções diretas para promover uma ofensiva em vingança por seus parentes. Segundo relatos de antigos integrantes de grupos armados, essas ordens teriam levado Pathinho a formar uma aliança com o Clã del Golfo, que naquela época enfrentava um conflito aberto com Los Rastrojos, remanescentes do antigo cartel do Norte del Valle. O objetivo de Victor era claro: eliminar os últimos sobreviventes daquele cartel e atingir todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para destruir sua família. Também pesou sobre ele a acusação de ter sido um dos responsáveis intelectuais pelo assassinato de Lorena Renal, conhecida como a Viúva da Máfia, irmã de Orlando Renal e ex-esposa de Ivan Urdinola Grajales. Com o volume e a precisão de tudo o que revelou aos norte-americanos, Victor passou a ser reconhecido como um dos maiores informantes da história, ficando atrás apenas de Guillermo Palomari, o contador do cartel de Cali. Por causa dessa colaboração, sua defesa conseguiu reduzir drasticamente a pena, de 15 anos para 6 anos e 10 meses. Assim, em junho de 2008, já se esperava que ele fosse transferido para o Programa de Proteção a Testemunhas, recebendo uma nova identidade e sendo levado, junto de seus familiares diretos, para um local mantido em absoluto sigilo. O desfecho dessa trajetória, no entanto, guardava uma última e surpreendente reviravolta. Em 2010, enquanto aguardava os trâmites de sua libertação em meio a diversos adiamentos burocráticos, a Justiça Internacional anunciou de forma inesperada o cancelamento de sua permanência legal no país. Sem revelar grandes detalhes, as autoridades declararam que ele havia perdido todos os direitos aos programas de proteção, sendo classificado como uma figura de risco e um indivíduo não bem-vindo em solo estadunidense. Diante do anúncio, sua equipe jurídica tentou negociar a transferência para um terceiro país. O temor era evidente. Se ele fosse enviado de volta à Colômbia, sua integridade física estaria sob ameaça extrema, já que dezenas de antigos rivais haviam colocado uma recompensa por sua captura. Uma nova estratégia de defesa conseguiu conter a transferência imediata por meio de um acordo confidencial com o Serviço de Imigração, cujos termos reais permanecem sob total sigilo. Com o passar dos anos, o destino de Victor virou alvo de intensas especulações. Surgiram boatos de que ele teria retornado clandestinamente às atividades ilícitas em sua terra natal, enquanto outros afirmavam que ele teria sido eliminado como retaliação por suas confidências. No entanto, documentos e investigações posteriores indicaram um cenário bem diferente. Ele jamais deixou os Estados Unidos, permanecendo lá sob o status de refugiado desde 2010. A confirmação desse fato ganhou força quando veio a público uma carta escrita de próprio punho por ele, destinada ao então Procurador-Geral Eduardo Monte Alegre. No documento, o antigo operador deixava claro que não colaboraria com mais nenhum processo judicial, argumentando que já havia entregado absolutamente tudo o que sabia, tanto para as autoridades locais quanto para as internacionais. Na mesma carta, ele negou categoricamente qualquer ligação com a senadora Dilian Francisca Toro, que na época enfrentava investigações sobre conexões com o submundo. Victor Pathinho marcou seu nome como uma das figuras mais influentes e perigosas no tabuleiro do Cartel do Norte do Vale. Embora a escolha de expor os bastidores do esquema tenha cobrado um preço devastador em sua vida pessoal, suas revelações foram a peça-chave para o completo desmantelamento daquela organização. Hoje, vivendo uma realidade comum e longe dos holofotes, ele permanece em solo estadunidense, guardando os segredos de uma era que mudou a história do continente. Porém, quem jamais conseguiu escapar de um destino implacável foi o maior líder paramilitar que a Colômbia já conheceu, o temido Carlos Castaño Gil. O documentário completo sobre a trajetória do antigo homem de confiança de Pablo Escobar, que desafiou os limites e ascendeu ao topo do submundo, está aparecendo agora mesmo no card da sua tela. Clique no vídeo e descubra como essa história terminou. Até a próxima!